É claro que seguiremos falando de Internacional e Corinthians pela Copa do Brasil. Vamos projetar o Grêmio, que amanhã no Paraguai pega o Guarani pela Libertadores da América. Boa tarde a você, sintonizado na Band. Estamos iniciando o nosso debate esportivo, os donos da bola, que você pode acompanhar também pelo band.com.br/RS. E o Campeonato Gaúcho também segue fazendo parte aqui do nosso debate, da nossa pauta. Vamos à central Band do Esporte com o Simon Bianchini. Simon, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje tem Copa do Brasil, o Inter joga contra o Corinthians, mas amanhã já tem o sorteio para a fase de oitavas de final. São 3 formas diferentes que os times vão ingressar nessa fase de oitavas. Inicialmente, os 8 times que estão na Taça Libertadores da América entram diretamente nessa fase. Mas os 3 times por critérios diferentes da CBF. Por exemplo, o Atlético Goianiense, campeão da Série B do último ano, entra nessa fase. O Santa Cruz do Recife, por ser o campeão da Copa do Nordeste no ano passado, também vai entrar direto nessa fase. E o Paysandu, por ser campeão da Copa Verde, também entra diretamente nas oitavas de final. Além dos 5 classificados que vão sair hoje à noite. E claro, o Internacional pode entrar nessa turma dos 5 classificados, já que enfrenta o Corinthians hoje à noite. O detalhe é o seguinte, a CBF ainda não divulgou de que forma será realizado o sorteio amanhã ao meio-dia na sede no Rio de Janeiro. Mas, dependendo da forma, do critério, se vai ser por ranqueamento ou então serão separados 8 times que estão na Libertadores ou então esses outros times que vão entrar na competição agora também nessa fase, vão enfrentar, como é que a gente pode ter um clássico Grenal ou não, vai depender da forma que a CBF adotar para fazer esse sorteio. Muito bem. Com vários desfalques no time, principalmente sem D'Alessandro e com um histórico nada favorável em São Paulo. É desta forma que o Inter enfrenta o Corinthians em busca da classificação na Copa do Brasil. Um confronto com história recente. Inter e Corinthians decidem nesta quarta-feira uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo também traz um retrospecto de rivalidade entre os dois clubes. Dentro de campo, o Colorado se agarra na única oportunidade de chegar na Libertadores do próximo ano. E talvez no seu grande teste junto aos demais gigantes do cenário nacional. E se não bastasse tudo isso, o ídolo, o capitão D'Alessandro, está fora da partida desta quarta-feira. Com uma lesão no tornozelo esquerdo, o argentino sequer viajou para a capital paulista. É uma perda até pelo jogador que ele é, pelo jogador que ele representa, sempre em grandes jogos como esse contra o Corinthians. Por outro lado, uma novidade já confirmada. Felipe Gutierrez, volante chileno, vai iniciar pela primeira vez uma partida como jogador colorado. Algumas outras surpresas ainda podem pintar. William no meio-campo, Alemão na lateral. A única certeza, por enquanto, é o Felipe e o Dourado no meio-campo. Para o treinador, é momento de manutenção das boas atuações. De manter a intensidade que nós mostramos no primeiro jogo contra o Corinthians. Mesmo jogando fora de casa, a equipe tem que ter personalidade para colocar a bola no chão, para jogar. Mas para conseguir a classificação é necessário fazer pelo menos um gol. Mas pelos números da temporada, a tarefa não será tão ingrata assim. Nos 22 jogos já disputados neste ano, o ataque só passou em branco na derrota para o Juventude, em Caxias do Sul. A vantagem é paulista, pelo gol qualificado e o empate em 1-1 no Beira-Rio na semana passada. Mas o treinador já tem a receita para tentar voltar classificado. Nós construímos uma ideia de jogo, um modelo de jogo e não vamos fugir disso, mesmo jogando fora de casa. É o jeito que nós trabalhamos, é o jeito que nós estamos jogando até agora. E você, lembra da última vitória vermelha em São Paulo contra o Corinthians? Foi em 2009, com gol de Nilmar. Para o Internacional na ponta direita, Nilmar passou bem pelo marcador, carregou na beira da área, passou por mais grande jogada, passou pelo terceiro, invadiu a área, vai marcar, passou pelo quarto, bateu, maravilha! Que espetáculo, que coisa linda! Gol! Uma obra de arte do Pacaembu em São Paulo! Hoje, o Inter não tem Nilmar, mas tem Brenner, o artilheiro colorado na temporada. E não precisa ser um baita gol, pode ser simples, mas que coloque o clube nas oitavas da Copa do Brasil. É uma diferença, né? É uma diferença. Agora, que gol do Nilmar, a narração brilhante do Daniel Oliveira, que gol!
Mas que gol, Golaço. Daniel Oliveira. O interessante desse jogo é que apareceu o Ronaldo Nazário no túnel, olhando o gol do Nilmar. E aí até eu fiz uma brincadeira, esse gol até Ronaldo Nazário ficou com inveja. E não era o estilo de gol que o Ronaldo marcaria, porque esse gol implicou em muita velocidade. O Ronaldo tinha potência, ele não tinha tanta velocidade, tinha potência, né? Como disse o Simon na matéria, né? Não tem o Nilmar, mas tem o Brenner, então não precisa passar por 6, passa só por 2. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, que saudade. Mas que gol do Nilmar, né? Golaço. Que saudade. Eu sabe que eu tinha esperança antes do primeiro confronto e continuava com esperança que o Internacional pudesse surpreender. Para mim seria uma surpresa eliminar o Corinthians lá em São Paulo. Mas, diante de tantos desfalques, que começa no gol, esse a gente já sabia, mas especialmente do Edenilson e do D'Alessandro, e quando o D'Alessandro não joga, eu digo que o Inter vai com time misto, e quando não jogam ele, o Danilo Fernandes e mais alguém, eu já digo que é time reserva, eu acho que é difícil, viu? Não é impossível, mas é difícil. Eu tenho uma... Eu acordei hoje, Meneghetti, muito otimista. Primeiro é legal, tu acordou hoje. É bom saber que tu acordou. Isso é uma manchete importante. Não veio dormindo no programa. Não é assim. Se eu não olhasse o Ribeiro aqui, eu acharia que ele estivesse dormindo. Porque às vezes tu vem com umas teses que a gente acha que tu tá dormindo. Tá? Pode ser. Já sabemos que não. Vamos lá. Hoje a minha tese também vai surpreender. Pois eu tenho convicção que o Inter vai classificar hoje. E quais são os meus argumentos? Primeiro, dentro do ruim acontecerá uma coisa boa. É óbvio que a ausência do D'Alessandro é ruim, mas para o jeito que o Inter vai jogar, na minha opinião, vai dar velocidade que o Inter não teria. Eu imagino que o Inter vai jogar compactado, jogando no erro do adversário, por uma bola. E aí vai ter velocidade, que com o D'Alessandro na ponta do losango, jogando de costas para o gol, não teria. Outro argumento. O Internacional hoje não tem obrigação da classificação. O Inter tem pressão e obrigação no domingo contra o Caxias. Hoje, eu tenho certeza que até o torcedor do Inter sabe que se for eliminado, não tem crise. A obrigação toda é do Corinthians. O Corinthians joga em casa, o Corinthians tem a vantagem, o Corinthians não tem os desfalques que o Inter tem. A obrigação é toda do Corinthians. E esse distensionamento, tá? Eu já ouvi, inclusive, nas entrevistas que o Bruno Ravazoli fez ontem, na chegada da delegação pela Rádio Bandeirantes. O Inter está distensionado, Meneghetti. O Inter sabe que não é sua obrigação. E isso vai fazer que o Inter jogue leve. Mas vai jogar muito afim. Mas se o Internacional cair fora hoje, ele começa a tensionar o ambiente para domingo. Também. Porque o Internacional pode ter uma semana de eliminação em duas Mas o Inter competições. está distensionado ou está jogando pensando como time pequeno diante do Corinthians? Não. Até porque me pareceu no primeiro jogo que o Internacional se intimidou com o Corinthians. Não se impôs, se intimidou. Pareceu que se intimidou. Se intimidou, poderia ter jogado mais e ter feito os gols. Vou dar um exemplo individualmente. O Brenner não foi o mesmo do Gauchão. Não estava com a estrela, ele jogou igual. Pois é, porque era o Corinthians. O Brenner enfrentou demais contra o Corinthians. Mas não pode perder os gols que perdeu contra o Corinthians. Não, mas tudo bem, mas gente, o Internacional teve um mérito no jogo do Beira-Rio, porque o Corinthians é um time muito bem ajustado defensivamente e o Inter criou jogadores que às vezes vão bem no Gauchão. Foi na Copa do Brasil não são os mesmos. Contra um time grande, de Série A, o Inter hoje é de B. Mas aí o Internacional jogou o Grenal e o Brenner fez o gol. E fez um gol difícil Mas o Grenal, ele tem um aspecto regional, é diferente. Ele conhece, jogou aqui pelo Juventude, é diferente de enfrentar o Corinthians. O Inter ainda está no estado anímico, na minha opinião, tendo que se impor diante de grandes adversários. Amarelou, de certa forma, contra o Corinthians. Não concordo. Acho que só tu que tá achando isso, cara. Eu achei, pelo contrário. Eu ouvi elogios. Eu acho que o Internacional foi bem contra o Corinthians. Claro. Eu só ouvi tanto que saiu satisfeito com 1-1. Não. Parecia que estava com a atuação. Não com o rendimento. Não, o primeiro tempo. O resultado foi ruim. Do primeiro tempo. Vou te contrapor da seguinte forma. As melhores atuações do Inter foram contra times grandes. Exatamente. Contra do Grenal no segundo tempo e contra o Corinthians. Exatamente porque o ambiente do jogo é um ambiente de clube grande. Ganhou as duas. Não, mas não é. Mas eu estou falando de desempenho, Caco. Estou falando de desempenho. Eu acho assim, ó. Se o que é pior, perder para o Caxias ou pro tu perder para o Caxias ou perder para o Corinthians? É óbvio que é perder para o Caxias é pior, entendeu? Claro. E é por isso que o jogo de pressão é no domingo. Vamos chamar a São Paulo. O Bruno Ravazoli está com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, lá para conversar conosco. Diga lá, Bruno Ravazoli, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde, um grande abraço a todos. Aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, temperatura de 20 graus, dia nublado.
Estou ao lado do presidente Marcelo Medeiros. Hoje à noite, um jogo importante contra o Corinthians. Quarta fase da Copa do Brasil. O Inter precisa pelo menos marcar um gol para avançar. Presidente, o que podemos projetar desse jogo importante para o Internacional e o Inter com desfalques importantes? Muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Bandeirante, boa tarde especial para a torcida colorada. Olha, se nós conseguirmos fazer um jogo parecido com o que foi feito semana passada, tenho certeza que o torcedor colorado assistirá um grande jogo, um grande confronto hoje com o Corinthians aqui em São Paulo. O presidente Marcelo Medeiros está na escuta de vocês aí no estúdio em Porto Alegre. Presidente Meneghetti, boa tarde. Obrigado por atender a TV Bandeirantes, programa Donos da Bola. Lhe pergunto até que ponto a ausência de alguns titulares pesa na qualidade do Internacional esta noite. Olha, o calendário nos reserva algumas armadilhas ao longo da temporada. Nós nos preparamos para fazer um grupo mais qualificado, um grupo que tenha a capacidade de jogar com personalidade. Encontramos uma forma de jogar. O importante é que o grupo tenha sequência nesse trabalho. Outros jogadores, por exemplo, que não estão inscritos no regional, podem jogar na Copa do Brasil, estão aqui com a delegação. As ausências, principalmente do nosso capitão, que é uma referência para todo o grupo, é um ídolo da torcida, ele faz falta para qualquer equipe que o pudesse ter em seus quadros. Mas nós temos uma confiança muito grande em todos os jogadores que estão aqui e tenho certeza que aqueles que forem escolhidos pelo treinador vão fazer o máximo para que a gente possa fazer uma boa partida. Presidente Ribeiro, boa tarde para o senhor. A minha tese é o seguinte: a obrigação de ganhar hoje é do Corinthians. E o Inter sabe disso. E esse distensionamento, entre aspas, vai fazer com que o Inter jogue mais. Tanto que eu confio na classificação do Internacional, porque ele sabe, o Inter, que a obrigação dele está lá em Caxias do Sul, não hoje no Itaquerão, presidente. Olha, o Corinthians tem uma vantagem, a vantagem de ter feito um gol fora. São duas grandes equipes. Talvez é a maior rivalidade fora interestadual, né? Dentro do cenário nacional. Eu tenho certeza que os dois clubes vão honrar essa rivalidade histórica. Nós estamos preocupados hoje em fazer uma boa partida. Esse nosso time, nosso grupo, ele tem uma característica que é um grupo que faz gols. Nesses últimos 22 jogos, né? Nos 22 jogos que nós fizemos nessa temporada, nós fizemos gols em 21 partidas. Isso nos dá a perspectiva e a confiança de que o time possa marcar, deve marcar. E marcando gols, a coisa complica, a coisa se equipara. E vamos pensar no jogo de domingo, depois da partida de hoje à noite. Presidente, é o Daniel, boa tarde para o senhor. A minha pergunta é o seguinte: qual é o tamanho da diferença do Internacional para o Corinthians, se é que tem diferença? Não vejo muita diferença. O jogo da semana passada mostrou uma partida muito equilibrada, muito competitiva. O próprio treinador do Corinthians falou que o jogo da semana passada foi a melhor apresentação do Corinthians fora de casa. A mídia gaúcha, ela foi unânime em reconhecer que foi o melhor jogo do Inter na temporada, o que demonstra que foi uma grande partida, uma partida muito equilibrada, com chances dos dois lados. Nós poderíamos ter matado o jogo e acho que hoje vai ser equilibrado, não tem diferença. O Inter se preparou essa temporada para estar mais forte e chegar em 2018 de volta na Série A. Presidente Marcelo Medeiros, obrigado pela sua participação conosco aqui na TV Bandeirantes. Boa sorte para o Internacional essa noite aí em São Paulo. Obrigado e um bom trabalho para vocês. Valeu, obrigado. Presidente Marcelo Medeiros conversando conosco aqui em Guarulhos, Internacional concentrado por aqui, Meneghetti, porque o jogo acontece na Arena Corinthians e é mais fácil desembarcar em Guarulhos do que em Congonhas. O Inter preparado e o ambiente, como destacou o presidente, é muito tranquilo para o jogo das 15 para as 10 da noite. Você poderia repassar o time do Inter, pelo menos o provável time do Zago essa noite aí no Itaquerão, Bruno?
Com certeza. Eu tenho destacado, Meneghetti, que são 10 jogadores escalados e uma dúvida em relação ao substituto do Edenilson. Pode ser o alemão na direita com o William no meio, pode ser o Anselmo e o Charles, e correndo por fora ainda o lateral esquerdo, o Iago, um garoto que não está inscrito no Gauchão, mas está relacionado pelo técnico colorado. Corre muito por fora, mas é uma possibilidade. Aí o Iago entraria na esquerda e o Wendel voltaria para o meio-campo. Provável Inter de Marcelo Lomba, William, Léo Ortiz, Vitor Cuesta e na esquerda o Wendel, Dourado, Gutierrez, Anselmo ou Charles ou até mesmo Alemão. No ataque, Robertson, Nico Lopes e Brenner. No banco de reservas, as principais alternativas são o Carlos e o Valdívia. Eu mudaria o menos possível. E nesse caso, eu colocaria o Iago na lateral esquerda, deixaria o Wendel ao lado do Gutierrez como os médios apoiadores. E pronto, não muda quase nada. Deixa o William na dele, né? Deixa o Dourado na dele. Então, seria o viável, mas eu acho que ele não vai fazer isso, Meneghetti. Alguma última informação aí da concentração do Inter, Bruno? Bom, como o Ribeiro Neto destacou na pergunta, e é importante relatar aqui, não existe aquele ambiente tenso de pressão sobre o Internacional. Não é que o Inter esteja de sangue doce, não é isso. Mas o Inter sabe que a responsabilidade da classificação é do Corinthians. E isso pode trazer um alívio, pode trazer uma tranquilidade para o Internacional no jogo de logo mais. E eu sinto isso aqui no ambiente colorado, principalmente na conversa com os dirigentes e também com os membros da comissão técnica. O Zago projeta um jogo muito parecido com o da semana passada, um jogo aberto, franco, com muitas oportunidades de gol. O Zago, nesta semana, conversou bastante com o Léo Ortiz e o Cuesta. Ele pede atenção redobrada com o centroavante Jô, que é uma das principais peças ofensivas do time do Corinthians. Os jogadores estão preparados para pênaltis, eles treinaram este fundamento durante a semana. E pelo lado do timão, eu posso destacar o Jadson, meio-campista que se recupera de dores no joelho direito, está relacionado e pode ser a surpresa no time do Corinthians. Além de Jô e Jadson, um terceiro jogador que tem sido muito importante para o timão nesta temporada. Eu falo de Guilherme Arana, que aqui é chamado de o rei das assistências. Ele que deu passe para o Romero marcar o gol no estádio Beira-Rio. O Arana que tem 6 passes para gol nesta temporada. Repetindo, aqui em Guarulhos, dia nublado, temperatura na casa dos 20 graus, jogo 15 para as 10 da noite em Itaquera, o Inter precisando marcar um gol para buscar a classificação. Novidade no meio-campo é a estreia do volante Felipe Gutierrez pela primeira vez, começando entre os titulares, Meneghetti. Muito bem, excelente trabalho aí na concentração do Internacional, importante o registro com o presidente colorado Marcelo Medeiros para que ele possa se dirigir, não aos donos da bola, a Band TV, mas ao torcedor do Internacional usando o nosso canal como veículo de comunicação. Parabéns, um abraço, Bruno, bom trabalho hoje à noite aí. Até mais. Muito bem, ô Ribeiro, eu acho que em teste tu tem razão, tá? Na questão do Iago e o Wendel no meio, mas tem que ponderar o seguinte contigo. Ele não vai fazer isso. O forte desse time do... Não, eu não sei, hein? Eu não sei. O forte desse time do Corinthians são jogadas pelos flancos, pelos laterais. Tanto com o Arana pela esquerda, principalmente ele no momento, e eu vi o Bruno com o Daniel falando isso, e com o Fagner pela direita. Tem uma chegada muito forte ao apoio. O Fagner tanto vai em linha de fundo quanto entra em diagonal. Se tu bota o menino Iago, o menino pode sentir. Pode sentir. Mas o Wendel, mas é mais lógico. Mas o Wendel na lateral não está dando resposta. E tu vai tirar ele onde ele está dando certo. E o Wendel é um jogador que poderia fazer, junto com o chileno Gutierrez, a bola chegar nos atacantes. É que se o Wendel vai para a lateral, fica só o Dourado de titular no meio. O resto tudo é reserva. É complicado. Mas o Felipe Gutierrez, eu não tenho dúvida que será titular. É complicado. Mas não, o jogador entrou muito muito bem no Porto Alegre. Eu acho que eu estou defendendo o Wendel é a questão da mecânica de jogo do Inter. Eu acho que é mais lógica, com o Dourado, Gutierrez e o Wendel, para a bola chegar na frente, cara. Eu acho que tem mais lógica esse time. Seria um time mais racional, ainda que ele tenha que botar um menino inexperiente na esquerda. Agora, vai sair da direita e ir para o meio, não faz sentido. Ele vai mexer o menos possível no meio de campo. Pelo que a gente conhece do Zago, eu me lembro que ele disse assim, ó, quando o Carlos se lesionou, ele disse, olha, eu tive um problema porque a saída do Carlos implicou em mudar praticamente metade do time, pela maneira com que o Inter vinha jogando. E ele alegou que aquilo ali foi um prejuízo. Até porque também outras peças ele teve que mudar. Acho que ele não vai mudar nada, não. O Hernando está lá? Tá, sim. Poderia ser lateral esquerdo também. Teria o Hernando na esquerda. Eu falei ele já usou o Cuesta na esquerda também e não deu certo. Não, mas depois, aí o Hernando já tem... A gente já viu o Hernando jogou o Diego Aguirre um bom tempo e deu uma resposta... E até jogaria mais posicionado, né? Tremei. Jogaria mais posicionado. Taticamente, o Inter... Olha, pode ser um time mais o Inter pode, então, por uma bola, e aí eu não vejo tanta individualidade no ataque do Inter... para jogar por uma bola. Não, o Nico Lopes, de alguma forma, sim. O Brenner eu acho que o cara que tem mais essa virtude, essa característica, seria o cara para o segundo tempo, é o Valdívia.
É o cara que pode, numa jogada individual. Esse segundo tempo que tu está projetando é quando? Porque ele tem entrado no segundo tempo, não tem dado resposta nenhuma. Nenhuma resposta, cara. Contra o Corinthians, bom, se a gente for falar por possibilidades, ele deu um drible, uma jogada, a bola passou e acabou, perto, cara. Mas só foi, mas ele ele entrou muito tarde no jogo contra o Corinthians. Mas o Valdívia acabou. O D'Alessandro já deveria ter saído. O Valdívia e o Valdívia, a própria torcida se deu conta, o estádio inteiro pedindo o Valdívia, ele entrou depois só. Mas o Valdívia jogou 30 segundos. Não, gente, mas eu não estou dizendo isso, mas até o estádio, nesse caso, tinha razão. Porque o Valdívia poderia ter entrado antes. O Valdívia jogou 30 segundos contra o Corinthians. Ele parou de jogar no O Valdívia, numa falta, decidiu um jogo do Internacional. Caco, o Valdívia não tem histórico de gol de falta. O Valdívia está no suposto nome. Vocês individualmente, vocês estão com o Valdívia antes da lesão. Não tá com o Valdívia antes da lesão. O Valdívia não conseguiu jogar, não conseguiu jogar mais. Eu acho que ele ainda voltará a ser o Valdívia. Não, eu também acho que vai, mas não hoje. Você fez um trabalho especial com ele. Por isso eu já penso que ele está melhor, ele está melhorando já. Sabe que o Caxias ele não jogou nada, Caco. Mas ele faz gol decisivo. Quando o Caxias entrou, não jogou nada. Eu vejo o seguinte, ó, eu acho realmente que o Inter vai estar decepcionado. Acho que o Inter vai fazer uma grande partida hoje. Acho mesmo, tenho convicção disso. Eu vou comentar o jogo na Rádio Bandeirantes com essa perspectiva. Mas eu ainda acho que ele vai... Eu não consigo ter esse otimismo, Ribeiro. E eu acho que ele vai botar o Príncipe no jogo, viu? Tomara que o Ribeiro tenha razão, mas eu não consigo ter o seu otimismo, até pelo seguinte, quantas defesas o goleiro do Internacional fez contra o Corinthians? Quantos quase gols do Corinthians? 2. Será que ele vai... mas será que ele vai fazer aqueles milagres que ele fez no jogo? 2 desse tipo, mas 3 ou 4 que também fez grandes defesas. Esse é um ponto do jogo. O Internacional tem um ataque que vem marcando e teve oportunidades contra uma defesa que é muito boa, que é a defesa do Corinthians. O problema é a defesa do Inter, né? Eu também acho. E a bola aérea... Esse é o problema. Meu receio tem a dúvida do Corinthians que o Jadson bola aérea, bola a meia altura e bola no chão. Simon Bianchini. Algumas participações aqui pelo @Donos da Bola RS no Twitter, viu, Meneghetti? O Bruno Costa tá dizendo o seguinte, tá confiante, viu? Olha só, o Inter vai classificar hoje, pois chega sem peso nenhum para a partida. Porém, não acredito na vitória. O que importa esse ano é a Série B. Bruno Costa. Já o Thales tá dizendo que o argumento é contraditório, tanto que a percepção do Brenner tem sentido foi... por perder gols. E se ele perder é porque o Inter criou bastante em referência ao jogo passado. E o Diego pergunta, o Danilo Silva está relacionado para hoje? Queria ver ele ao lado do Vitor Cuesta. O jogador ainda está em recuperação, ele passou recentemente por uma lesão no joelho, não está relacionado, deve jogar somente na Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Inter. O Inter gosta também, gestão passada, gestão atual, de contratar um jogador em recuperação, né? Tá saindo do estaleiro. O Grêmio já está no Paraguai, onde joga amanhã à noite contra o Guarani. Renato faz mistério, mas o time deve ser o mesmo que empatou no domingo contra o Novo Hamburgo. A delegação do Grêmio chegou no Paraguai por volta da 1h da manhã no horário do Brasil. Ao contrário de outras partidas de Libertadores, o deslocamento foi bem tranquilo, com o voo durando um pouco mais de 1h30. Até por conta disso, o último treino em Porto Alegre foi de preservação. Edilson, Léo Moura e Bolanhos não participaram da atividade no CT. Mas é algo que não preocupa em um primeiro momento o técnico Renato Portaluppi. Não, preservar nem sempre, principalmente 48 horas após uma partida, todo mundo vai para campo, né? Até porque os jogos são bastante pegados, sempre tem uma batidinha a mais, uma dorzinha a mais, uma a menos. O time deve ser o mesmo que iniciou a partida contra o Novo Hamburgo no final de semana. E o técnico Renato pede a equipe alerta. Momento de ter atenção nos 90 minutos e não vacilar, como ocorreu em jogos anteriores. Tem que ter a entrega. Tem que ter a entrega total. Ele tem que falar o porquê que está no grupo. Então, o meu grupo, é por isso que eu falo, é bom. O grupo pensa dessa forma aí. E quem estiver em campo pode ter certeza que, de uma forma ou de outra, vai procurar dar conta do recado. O adversário desta quinta-feira também vem com 100% de aproveitamento. Venceu o Iquique na estreia por 1-0 e em casa bateu o Zamora por 3-1. Poupou titulares no final de semana justamente para o duelo de amanhã. É uma equipe que está liderando a nossa chave juntamente com o Grêmio, então facilidade nós vamos encontrar. Um confronto de líderes que pode deixar o lado vencedor virtualmente classificado para a próxima fase da competição.
Não dá para tratar o Guarani como os chilenos do Iquique, né? Não dá para dizer que é uma papinha, que é uma barbadinha, porque não é. Não que seja um timaço, não que seja um time para candidato a ganhar a Libertadores da América, também não é. Mas já é um jogo de uma outra exigência. E que bom que esse jogo para o Grêmio, ainda que tenha o desgaste da viagem, seja fora de Porto Alegre. Para que não tenha o torcedor lá na pressão, o torcedor está descontente com o que aconteceu domingo na Arena contra o Novo Hamburgo. Então, que bom que o jogo é fora. O ideal era não ter o desgaste, mas mal comparando, Meneghetti, serve também para o jogo do Grêmio o que eu disse em relação ao Inter. Esse jogo não tem tensão. Esse jogo do Grêmio ele vale muito pouco, né? Perto do que vale o jogo do Novo Hamburgo. Pode definir o primeiro colocado do grupo, né? Tá bem, mas não é decisivo, Meneghetti. Não é decisivo. Então, assim, e o Grêmio sabe disso. E eu não duvido que o Grêmio poupe jogadores. Falei aqui ontem e repito, eu não duvido que o Grêmio poupe jogadores. Isso até foi dito pelo Odorico Romão hoje ao Matheus Trindade pela manhã. Então tá. Que se houver necessidade de preservar alguém, vai ser amanhã. O Grêmio vai preservar. É isso aí. O foco do Grêmio nesse momento é o Novo Hamburgo pelo Gauchão. Eu acho esse jogo considera um erro poupar jogadores. Importantíssimo. Qualquer circunstância. Mas o decisivo é contra o Novo Hamburgo. Será que mas eu concordo que o jogo de domingo é mais decisivo do que esse, em termos de classificação. Tanto que é eliminatório. Agora, o Grêmio abrir mão de jogadores na Libertadores, tem uma pontuação. Isso aí na próxima fase a pontuação é importante para mandar jogos. Tem possibilidade de sorteio. O primeiro ou segundo lugar. Sim. É isso que define. Mas primeiro é importante, ou segundo lugar. Mas é importante. Ser o primeiro ou segundo. Se vai ser com ganhando todos os jogos. Jogadores, tu corre risco de não ser. Né? A única coisa que vai ser é na hora de decidir quem vai jogar o segundo em casa. Isso aqui mesmo mudando a regra. Quem for o primeiro colocado, né? A que ponto nós chegamos, O quê? Poupar seria jogadores na Libertadores para o Campeonato Gaúcho. Se o Grêmio tivesse feito 3-0... Tu tem razão, Daniel. É que isso é por causa do hepta do Inter, né? É um objetivo da direção do Grêmio. Se fosse 3-0 contra o Novo Hamburgo, não teria esse problema. O problema foi 1-1. Isso aí. E o jogo decisivo de pressão, o Grêmio não vai querer jamais ficar de fora da final do Gauchão, velho. Não dá. Então, de novo, né? De novo, então assim, vai, aqui, não se acha que vai poupar jogador. Sim. É que poupar jogador não é a garantia nenhuma de que o Grêmio vai passar pelo Novo Hamburgo, né? Também não. O Grêmio pode jogar com força máxima hoje, ganhar ou perder amanhã, ganhar ou perder ou empatar, e depois pode ganhar ou perder do Hamburgo igual na mesma condição. Então não tem garantia. Mas um jogador como o Léo Moura tem 38 anos. 38. Aí tá, talvez. Mas eu não seguraria ninguém. Acho que a Libertadores está 100 vezes acima do que o Campeonato Gaúcho. Claro. Poupa no segundo tempo, daqui a pouco tira alguém, se o resultado tá bom. Aí tu tira um cara mais velho para segurar ele para domingo, que ele vai ser importante. As últimas vezes que isso aconteceu, mas não pode abrir mão do resultado numa Libertadores. A última vez que isso aconteceu, de substituir no segundo tempo, deu problema. Porque as substituições, elas mas lá no final, 2-0, um resultado mais garantido, né, Daniel? Eu penso mas não é a tendência, cara, de ter tanta facilidade quanto teve contra a equipe. Não, acredito que não. Muito bem, vamos à mensagem do Paulo Brito, da Sorri Fácil. Diga lá, Brito. Tudo belezinha? Você toma chimarrão como eu, né? Claro, você é gaúcho, você toma chimarrão todos os dias, você toma um cafezinho, e aí você fica com os dentes escuros. E a Sorri Fácil está aí, espalhada por todo o estado, para facilitar a sua vida. A Sorri Fácil é uma clínica dentária normal. Pague o preço justo por um serviço de odontologia normal, né? Você pode parcelar na Sorri Fácil. E mais, a Sorri Fácil faz para você o implante dentário. A especialidade da Sorri Fácil é o implante dentário. E você não precisa ficar com medo, não. O implante dói. Não, não dói. É muito caro? Não, não é caro. Dá para parcelar? Dá para parcelar. Então consulte e aproveite que a Sorri Fácil está por todo o estado e faça tudo isso que você sempre sonhou. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, já voltamos com os donos da bola aqui na Band. Vocês acham que há um vínculo emocional entre o Grêmio na Libertadores e o Grêmio no Gauchão, especificamente nesta semana? Sim. Que o Grêmio ganhando se anima mais ou perdendo Claro. fica mais mordido, enfim? Sim. Eu acho muito difícil o Grêmio ter um bom resultado amanhã, especialmente porque ele está focado no jogo contra o Novo Hamburgo. Acho difícil, jogo bem difícil amanhã. Eu tô na tua linha, Ribeiro. Pra te ver como... Isso me preocupa, viu? Nós termos o mesmo pensamento, eu vou ter que rever isso. Eu acho que o jogo do Grêmio mais difícil é o jogo contra o Guarani do Paraguai. Acho que esse jogo é bem complicado pro Grêmio. E eu repito aqui, o Grêmio, na minha opinião, vai passar pelo Novo Hamburgo, com todo respeito à campanha do Novo Hamburgo, com todo respeito à vantagem que tem, mas eu acho que o Grêmio vai passar. É curiosa essa situação, porque é justamente o inverso do ano passado contra o Juventude, né? A posição do Grêmio. Justamente o contrário, né? O Grêmio tem que ser... O Grêmio se atrapalhou no Campeonato Gaúcho porque teve uma estratégia. Agora a estratégia é exatamente ao contrário. Sem estratégia ou não, o Grêmio vai em desvantagem de novo, né?
Sim, no primeiro jogo já vacilou. Mas, mas o Grêmio foi com os titulares. Desvantagem, né? Assim, tão grande, né? É a mesma vantagem do Corinthians. Ele faz um gol, acabou a desvantagem, né? É isso aí. É a mesma vantagem do Corinthians, né? Mas vai dar Grêmio. Vamos a Assunção, no Paraguai. O Grêmio já está lá, está concentradinho. E lá também está muito concentrado e muito atento o repórter Matheus Trindade. Boa tarde, Matheus. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde a você, boa tarde a todos. 12:03 aqui no Paraguai. O Grêmio concentrado para a partida contra a equipe do Guarani. E uma situação que a gente está acompanhando, até conversando com os dirigentes do Grêmio, nessa preparação para o jogo da quinta-feira. A gente projetava uma ideia de força máxima, né? O mesmo time que enfrentou o Novo Hamburgo no último domingo, começando a partida contra o Guarani, mas olha, existe a possibilidade de preservação de jogadores. Conversei com o Roman, vice-futebol do Grêmio, hoje pela manhã, e ele falava isso. Aquele jogador que estiver mais desgastado nesse momento pode começar a partida desta quinta-feira, amanhã, contra o Guarani, no banco de reservas. Lembrando que ontem não foram programados o Edilson, o Miller Bolanhos e também o Léo Moura. Pode ser a partir daí alguns jogadores que podem ser preservados para essa partida. 27 jogadores estão concentrados para esse confronto e a direção não descarta a possibilidade de preservação de alguns atletas, até pensando no jogo de domingo contra o Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho. O Daniel tem uma suspeita aqui, Matheus, de Lucas Barrios começando a partida. Você acha que ele acerta ou não? É uma possibilidade sim, e até o Lucas Barrios, que, bom, conhece muito bem o Paraguai, até é destaque nos jornais aqui do Paraguai, o jornal La Nación coloca o atleta como um dos principais pontos aí do time do Grêmio, dos relacionados para essa partida. Pode ser uma possibilidade, né, com o Miller Bolanhos, por exemplo, ficando de fora, ou o próprio Léo Moura também, são alguns jogadores que a gente trabalha numa ideia de começarem no banco de reservas. Pode ser o Lucas Barrios uma alternativa para o ataque do Grêmio para essa substituição de preservação de alguns jogadores. O teu sentimento é que o Grêmio está mais focado no jogo do Gauchão do que no jogo de amanhã pela Libertadores? Olha, Meneghete, eu tenho esse sentimento sim, viu? De um foco no jogo de domingo, até porque o Novo Hamburgo, querendo ou não, né, tem essa vantagem para a partida da volta, e o Grêmio sempre discursou, desde o final do ano passado, de uma ideia de colocar uma importância muito grande dentro do Campeonato Gaúcho. Então me parece que o Grêmio empatando contra o Guarani amanhã já está de ótimo tamanho, e pensar nesse confronto de prioridade contra o Novo Hamburgo para tentar essa classificação à final do Gauchão. O Grêmio não quer abrir mão do Campeonato Gaúcho nessa temporada de 2017. Matheus, eu estou ainda também com um cutuco aí que o próprio Gaston Fernandes vai começar o jogo antes. Acho que o Bolanhos fica fora, o Léo Moura fica fora. Não sei nem se o Michael não fica fora também. E o Everton não sai jogando também? São possibilidades, né? E tem uma situação, por exemplo, que pode ser colocada, que é a seguinte: tira o Léo Moura, coloca o Ramiro um pouco mais à frente e o Michel junto com o Maicon entre os titulares. Ou tira o próprio Maicon também, coloca dois volantes reservas, Jailson e Michel, por exemplo. O Jeromel está voltando de lesão, é um jogador que atuou no final de semana, estava voltando de lesão, daqui a pouco, para não ter um desgaste maior, também ficando de fora, e o Rafael Thierry ser essa alternativa. A gente, quem sabe, vai poder ter uma ideia no treinamento de hoje à tarde. O Grêmio faz uma atividade no estádio do Olímpia, o Parauno, e aí, às 4 da tarde, no horário local, 5 horas da tarde, no horário aí do Brasil. Aí, quem sabe, a gente pode ter uma ideia de time para o jogo de amanhã, preservando esses nomes que a gente vem citando: Bolanhos, Léo Moura, quem sabe o Maicon mais atrás, o próprio Jeromel voltando de lesão. Aí vai depender aí da ideia do técnico Renato Portaluppi conversando com os seus jogadores. Um abraço, Matheus. Valeu, até a próxima. A gente vai acompanhar a atividade nessa tarde aí, com cobertura completa também na Rádio Bandeirantes. Grande abraço. Matheus Trindade, direto de Assunção, no Paraguai, já acompanhando o Grêmio concentrado. O Daniel tem razão, viu? A que ponto chegamos, né? O time vai preservar jogadores na Libertadores visando um jogo de Campeonato Gaúcho. É isso aí. Convenhamos, né? Tá tudo errado, né? Não, essa é a realidade. Tá tudo errado. Não é realidade nenhuma. Não, isso não é realidade. Botar pra jogar. Quem contrata o que o Grêmio contratou, não é essa a realidade. Mas, gente, só por que é tão difícil de vocês entenderem que um jogo que o Campeonato Gaúcho é mais importante que a Libertadores? Não vou conseguir entender. Não é. Um jogo vale, essa semana, um jogo vale menos que o outro.
É simples. E aí, o jogador não tão pode jogar fácil 2 vezes na de entender. semana? O Edilson não pode jogar? O Edilson tem 50 anos, né? Não pode jogar. O Bolês também tem 55, não pode jogar 2 vezes na O semana. Grêmio tem que estar completo contra o Novo Hamburgo. O Grêmio está completo tudo que é jogo. O jogo lá em Assunção vai ser um jogo viril, a gente sabe, né? Um jogo então não truncado e tal. Vai poupar. Acho que poupa o Maicon, poupa o Léo Moura. O Douglas se machucou no treinamento, viu, Roberto? Só pra te avisar isso, né? Foi viril o treinamento? Não sei. Mas tu sabe que vai ser desgastoso, vai ter a viagem. O Grêmio joga sábado, não se esqueçam disso. Não, o Grêmio não joga sábado. O Grêmio joga domingo às 7 da noite. Se o jogo é distensionado, perder... Acabou o teu argumento. Não, mas é que jogo Ribeiro, é quinta. se o jogo é distensionado... O jogo é quinta. O Grêmio é quinta. O Grêmio não vai treinar sexta. Sabe, pelo menos o jogo da Grêmio sabe vai ter um treininho só, não sábado. Precisa treinar. O Grêmio não precisa treinar. O Grêmio está treinado, está muito bem treinado. Se o jogo é distensionado, como tu disseste, Ribeiro, qual é a diferença do Grêmio vencer com os titulares e com os reservas? Desgaste Ou físico. perder também? Não, desgaste dos atletas. Essa é a diferença. O Grêmio tem que estar com força total contra o Novo Hamburgo. O Grêmio vai estar com força total, como tem que estar com força total na Libertadores da América. Não, mas não vai. Que adianta ganhar o Gauchão e perder a Libertadores. O que adianta ganhar? Mas a Libertadores está no início, mas vai até o final do ano. O Grêmio já está com 6 pontos, está classificado. Então é o seguinte, então não devia nem ter ido o Renato. Não devia nem ter ido o Renato pro Paraguai. Não dá ideia. O Paraguai não tem praia. Então não vai o Renato, fica todo mundo aqui. Que é isso, Ribeiro? Peraí, o jogo de Libertadores, tu vai poupar pensando no jogo contra o Novo Hamburgo de Gauchão. Eu só não pouparia se eu tivesse uma energia a mais para me dar gás, entendeu? Que gancho maravilhoso. Olha, Ribeiro, de uma perspicácia impressionante. Vai agora, tu te abraça, Daniel Oliveira. Gostei desse aramaico do Ribeiro aí. Olha só, tá aqui a solução, ó. Aí você joga quarta e joga domingo. Ah, mas o calendário apertado, joga quinta e joga domingo. Com ativo, meu amigo, você joga sexta, sábado e domingo. Não é, Luciano? É garantido. Olha, gente, não tem desculpa. O ativo, ele é o seu aliado para ter muito mais energia na hora H e chegar lá confiante. Então, dê adeus a essa rotina que está aí te atrapalhando. Com o ativo, você terá tudo isso e muito mais. Você vai ver que ele te dá pique, energia e o mais, ele ainda é diferenciado. Não vicia. Boa. É indicado para homens de todas as idades. Quem tem 20, 40, 60, 70 pode tomar, porque ele não altera a pressão sanguínea. Recado dado ao Ribeiro Neto e ao seu João também, que estão sempre... Adora, o seu João está sempre... sempre atrás. Então, gente, ele faz um diferencial sim na hora H. Funciona para todo mundo, vai funcionar para você. Agora, o importante é ligar na central no 30810700, porque não tem nas farmácias. É direto do laboratório para você. Então, atenção, você adquire hoje o seu ativo e começa a pagar só na metade do ano, gente, lá em junho. E a parcelinha, ó, bem baixinha, não mexe no seu bolso, porque tem um desconto super especial para você que está assistindo aqui o programa. Agora, mais vantagens ainda para quem é aposentado ou pensionista. Você ganha mais desconto da nossa central. Liga 30810700 e garanta a entrega grátis, sigilosa para todo o estado. Maravilha. 30810700. Vamos melhorar ainda mais? Hoje é quarta-feira, dia do sofá. É o dia do sofá, né? Vamos mandar um presente especial, então, para quem está assistindo aí, comprou ativo nos próximos 5 minutos na central. 30810700, Daniel. 30810700. Ligue agora. Ativa você na Ativa Sempre. Com esse aqui não tem esse negócio de que tô cansado por causa do calendário, ô Meneghetti. Obrigado, Daniel Oliveira. Olha só, coladinho nos Donos da Bola tem o programa da Regina. E a Regina chega com os destaques desta quarta-feira. Boa tarde, Regina Lima. Oi, boa tarde, Meneghetti, tudo bem? Boa tarde, pessoal aí de casa. Olha, como sempre, o programa da Regina trazendo muitas atrações para você. Hoje a gente vai falar de um assunto que preocupa, viu? Esses jogos tipo baleia azul, né? E os perigos que as crianças e adolescentes podem correr com esse tipo de desafio, vamos dizer assim, né? Também vamos falar de um festival que acontece no mês que vem aqui, que é o Palco Giratório, né? Vamos falar das várias atrações que tem. O Evandro Hazy, gente, invadiu a casa de uma blogueira famosa. Vocês vão ver o que ele vai aprontar. E também tem Festa do Trabalhador, sim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Isso e muito mais no programa da Regina. Tô esperando vocês. Meneghetti, tudo contigo agora. Obrigado, Regina Lima. Chega em seguida com o programa da Regina aqui na Band. Vamos ao intervalo e já voltamos. Ô Simon, nos explica esse negócio do Everton Ribeiro, que está sendo bombardeado nas redes sociais, que o Grêmio estaria contratando esse jogador. É verdade ou não?
Não é verdade, viu, Meneghetti? Olha só, algumas pessoas noticiaram desde ontem à noite que o Grêmio teria um acerto com esse jogador para que ele chegasse em Porto Alegre no mês de junho. Acontece o seguinte, nós checamos a informação com pessoas ligadas à direção do Grêmio, tanto eu, Daniel Oliveira, o próprio Matheus Trindade, e todas as pessoas desmentem. Hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Odorico Roman, também descartou essa possibilidade. Jogador muito caro, o Grêmio até checou, fez uma consulta no começo do ano, mas não tem nada de acerto conforme foi noticiado. Então o Grêmio não está contratando Everton Ribeiro. Está nos Emirados, é isso? Pelo que está nos Emirados Árabes, né? Você pode até confirmar. Mas assim, para que o Everton Ribeiro agora? Não, um bom jogador sempre é bom para qualquer equipe. O Everton Ribeiro é um grande jogador. Vai sobrar no Grêmio? E o Douglas, quando recuperar, vai ser daquele estrada. Posso te responder para que o Everton Ribeiro? Para jogar o Campeonato Gaúcho. Já que ficou mais, vai ter mais um importante que a Libertadores. Para que a Libertadores ficou competição secundária. Então assim, vem em mim. Eu digo agora para o comandante do programa, o Daniel Oliveira está proibido de criticar o Grêmio caso o Grêmio seja eliminado da final. Proibido. Não, eu acho que um clube como o Grêmio tem que jogar tudo. Não. Tu não vai vir com esse papinho para cima de mim, tá? Eu não vou deixar. Voltaremos amanhã, ao 12h30, com mais um debate esportivo. Nosso Donos da Bola. Você fica agora com a Regina Lima. Boa tarde.